Graça e paz, amada igreja do Senhor, amém? Quem me conhece sabe que eu sou frienta mesmo. Aí já estava aqui, o louvor tá pegando fogo aqui, mas eu já desci ali, já estava morrendo de frio. Eu sou frienta, eu não gosto de frio. Mas como o Senhor disse para mim essa semana, enquanto eu estava reclamando do frio, né? E falando, Deus, eu sei que o Senhor criou o inverno também, né? Mas eu odeio o inverno. Eu não gosto de frio. Eu sinto muito frio, Jesus. E Ele aproveitou esse gancho que eu falo que quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo, quando a gente começa a cultivar uma vida de relacionamento com Ele diário, Ele não vai precisar que a gente se ajoelhe, Ele não vai precisar que a gente entre num quarto, não que isso não tenha que ser feito, mas Ele vai usar todos os momentos da nossa vida para estar falando com a gente. Eu acho incrível e maravilhoso, porque nas horas que eu não estou menos esperando, o Senhor vem e me dá uma... E nesse dia foi assim. E o Senhor me disse, você se lembra quando você estudou sobre isso uma vez, algum tempo atrás? E você descobriu que o inverno é necessário para a terra descansar, para continuar sendo produtiva? E eu falei, Senhor, eu sei que o inverno é bom, né? Mas eu não gosto dele. E eu continuei falando, e o Senhor falou, pois é. E assim como a terra física e natural precisa do inverno, vocês também precisam de inverno. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que os invernos das nossas vidas, espiritualmente falando, são tão necessários quanto as primaveras. Nós amamos a primavera, porque a primavera fica tudo lindo, não é? As árvores florescem, fica tudo mais colorido, o clima é muito agradável. Mas aí, não sei vocês, mas eu no inverno parece que fica tudo mais triste, né? Fica tudo mais assim, a gente fica tudo querendo ficar só deitado, né? Dormindo. Pra gente que é piscineiro não é muito legal. A gente vai limpar as piscinas, não sente os dedos, a mão. Então eu falo assim que o inverno parece que vai deixando a gente mais recolhido, mais intrusivo. Mas o Senhor me disse que se nós aprendermos a amar o inverno das nossas almas, amar essa estação inverno, o período que nós entramos no inverno das nossas almas, Ele vai conseguir fazer com que a nossa terra continue produtiva. Se nós aprendermos que o descanso está em absorver tudo que é necessário para nutrir a terra do nosso coração, porque não sei se vocês repararam, uma coisa que acontece também no inverno é que a gente fica morrendo de fome. Não sei, com todo mundo acontece isso. A gente quer ficar deitado debaixo da coberta sem fazer nada, comendo. A gente não gasta energia, a gente fica parado, mas a gente sente uma fome. E o Senhor me disse, se vocês usarem o inverno espiritual da vida de vocês, essa estação, com mais fome de mim, com mais fome da minha presença, mesmo que o cenário ao redor estiver escuro, parecer que está triste, parecer que você está sozinho, parecer que está chuvoso, parecer que você não vai suportar os ventos gelados que estão vindo, se você aproveitar esse período e essa fome, e tiver essa fome de comer a minha palavra, de estar na minha presença, de estiver comigo, quando chegar na estação seguinte, você vai terá o que é necessário para produzir o que eu preciso em você. E eu fiquei maravilhada com isso. Eu falei, eu vou compartilhar isso. O dia que eu for pregar, eu nem lembrava que era eu que ia pregar essa semana, porque ficou na minha mente gravado que eu ia pregar na Santa Ceia, porque veio assim 2 meses seguidos. Mas esse mês foi mais comprido, né? Então caiu o dia 1. Caiu no domingo, então acabou ficando que o segundo domingo é só semana que vem. E eu pulei a Santa Ceia. E a gente adora pular a Santa Ceia, não sei, né? O Davi e o William. Mas aqui na Santa Ceia parece que é mais curto. A gente pregar, a gente fica preocupado com o horário. Mas é que a gente gosta de falar um pouquinho só, né? Nós, da família. Mas enfim, eu queria muito compartilhar com vocês isso antes de entrar na palavra. Porque tem a ver com isso também. Tem a ver com o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu tinha uma palavra em mente e o Senhor me pediu um período de oração e eu fui orar.
E o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra. Eu até me lembrei que o Davi acho que já ministrou essa palavra em alguma hora. Eu falei, Senhor, essa palavra já foi ministrada. Mas ele me disse, mas o maná de hoje é o de hoje, o de ontem foi o de ontem. E eu continuei relutando, porque eu falei, Senhor, mas é uma palavra tão batida, eu como sempre, né? Uma palavra tão batida, todo mundo sabe. E o Senhor disse, mas o que eu vou falar hoje ninguém sabe. Então eu espero realmente que vocês estejam totalmente atentos ao que o Senhor quer falar. O Senhor, Ele está com pressa, e não que Ele está atrasado, não, nós estamos atrasados. Como o pastor estava dizendo aqui, é a mesma coisa que eu sinto no meu coração. Eu sinto chegando, eu sinto toda vez que eu estou louvando, eu estava até comentando hoje com o Vitor. Eu falei, tem uma graça, um poder de Deus, está tendo um poder de Deus tão grande nos cultos. E eu estava compartilhando com ele que quando nós estamos louvando, é como se estivessem muitas pessoas louvando junto com a gente. Eu ouço instrumentos que eu nunca ouvi aqui na terra. Eu ouço os ministros cantando junto com a gente, os anjos cantando. Eu ouço vozes de muitas águas e eu falo, meu Deus, o que é isso? E aí às vezes começa o louvor e eu falo, hoje não vai acontecer, mas de repente já começa tudo a acontecer. E eu falo, Senhor, essa medida é extra. É extra, porque se a gente for realmente pôr em xeque e falar, será que realmente nós merecemos? Com certeza não, porque nós poderíamos estar buscando mais. Nós poderíamos estar mais unidos. Nós poderíamos estar jejuando mais. Nós poderíamos estar dando muito mais para o Senhor. Mas nós não estamos fazendo isso, então eu falo que isso é realmente uma medida extra. E eu estava continuando falando com ele, eu falei, eu sinto realmente no meu espírito que vai acontecer algo, está para acontecer algo, está chegando o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. Mas eu sinto também que essa medida extra está sendo derramada sobre as nossas vidas, porque nós vamos precisar transbordar essa medida extra. Aqui pra gente tá gostoso, tá confortável, tá sendo incrível, maravilhoso. Como eu estava falando com a minha norinha hoje, é a gente, mas é tão bom, é tão puro, é tão poderoso, que parece que nós não precisamos mais de nada, mas eu sei que o Senhor está nos preparando para algo que já vai começar. Então nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar distraído. Viva como se você estivesse na estação do inverno agora. Isso ficou muito latente, batendo. Eu falei, Senhor, será que nós estamos vivendo o inverno? Porque se está derramando uma medida extra, é porque a fome está a mais. Ou deveria estar a mais. Nós deveríamos estar comendo essa presença, comendo essa graça, comendo essa medida extra. Devorando, buscando ela. E não só aqui no culto que ela está assim, é totalmente à disposição. Eu creio que se nós fizéssemos isso na nossa casa, nos nossos quartos de porta fechada, o Senhor vai começar a derramar essa medida extra onde nós estivermos clamando por ela. Essa fome, para a gente nutrir a terra, para a gente dar bons frutos para os que vão chegar. Nós precisamos estar prontos. Como o Senhor falou no começo do ano, como eu vou fazer algo se vocês ainda não estão prontos? Como eu vou liberar algo sobre a sua vida se você ainda não está pronto? Eu vejo realmente que o diabo tem tentado nos distrair de toda forma. Só que eu vejo que a maior distração, sabe qual que é? É o conforto. Tá tudo bem. Não tem ninguém doente. Não está faltando comida na mesa. Não está faltando trabalho. Graças a Deus não está tendo luta na minha casa. Graças a Deus está indo tudo muito bem. E não é religiosidade dizer, porque eu já ouvi muito, está tudo bem, põe a barba de molho. Alguma coisa você está fazendo. Porque o diabo não está te vendo. Não tem nada a ver com isso, porque eu trombo com o diabo todos os dias. Não é porque eu não estou tendo uma guerra externa, que a minha interna não está ali. Porque é muito fácil se livrar das guerras externas.
Você não atende o telefone, você não conversa, você não fala, você para, você ignora, você sai de lugares, você deixa de ir a lugares. Vamos combinar que é fácil se livrar das guerras externas. A gente dá um jeitinho, não é? Mas as guerras internas, lutar contra o meu eu, lutar contra as minhas vontades, lutar contra quem eu sou e não deveria ser, lutar todos os dias para ser imitador de Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa, foi muito machucada pela religião, pela igreja, e eu falei: Deus, que triste. E uma das coisas que ela me disse que me marcou foi: é muito difícil ser imitador de Cristo. Eu falei: é uma luta diária. Que fazer o que ele fez, agir como ele agiu, é muito bonito na teoria. A gente lê as escrituras, a gente lê o evangelho, a gente vê os discípulos de Jesus e a gente fala: nossa, que esse cara vacilão, né? Estava lá andando com Jesus, tiveram o privilégio de estar com ele. Olha o que eles fizeram. E hoje eu vou ler um texto assim para vocês. Daqueles que a gente olha e fala: ai, se fosse eu... Aí eu falo: se fosse eu faria pior. Com certeza. Com tudo que eu acho que eu sei, com tudo que eu acho que eu sou, com a graça se derramando sobre a minha vida, com todas as experiências que o Espírito Santo já me deu e eu provei, eu faria pior. Com certeza eu faria pior. Eu ia falar mais como Pedro, né? Senta aqui, Jesus, vamos conversar que tá dando certo isso. Onde já se viu, Jesus? Mas a palavra que o Senhor quer derramar para você nessa noite é: tu me amas? O tema dessa palavra nessa noite é: tu me amas? E a hora que o Senhor começou a ministrar essa palavra, a hora que Ele me disse: tu me amas, Michele, enquanto eu orava, eu falei: eu amo o Senhor. Eu lembrei de Pedro, eu falei: o que eu fiz? Porque a gente já é assim, né? Eu fiquei bom, quando Jesus perguntou para Pedro isso, foi logo após ele ressuscitar, e Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ele pergunta se me ama, e a hora que o Senhor me perguntou, gelou minha alma. Eu fiquei: meu Deus, eu amo o Senhor. Aí Ele me disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí eu falei: amém, Senhor. Ele: eu quero que você pregue sobre isso hoje. E eu falei: amém. E eu fui pro texto em que contém essa palavra, que eu conheço bem, que vocês conhecem bem, mas que, como sempre, o Senhor nos surpreende. E eu quero ler com vocês esse texto, que fica lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 1. A versão da minha Bíblia é NVI, tá, Vitão? E esse é um texto muito conhecido, mas ele carrega alguns pontos nele que até hoje eu não tinha visto. Que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Tem sempre e todos os dias, assim como eu creio que Ele diz no verso que as misericórdias dele se renovam, a palavra dele também se renova. Por quê? Porque hoje eu posso estar no inverno, amanhã eu estou no verão, amanhã eu estou na primavera, amanhã eu estou no outono. E se a palavra for a mesma, como eu posso usar? Tem várias maneiras de eu fazer um trabalho, mas eu só vou conseguir fazer um certo trabalho se eu tiver as ferramentas certas.
E a palavra do Senhor, a gente pode ler o texto 1000 vezes, 10 vezes, 2 milhões de vezes, mas dependendo da estação em que nós estamos, a palavra vai ser uma ferramenta diferente. A palavra pode funcionar muitas vezes como um martelo, ela pode funcionar muitas vezes como uma chave de fenda, como uma chave Phillips, como um alicate. A palavra pode ser muitas das vezes um barco no meio de um naufrágio. A palavra pode ser o pão um dia que eu estiver passando fome, morrendo de sede. O lindo da palavra do Senhor é que todos os dias e em todos os momentos da nossa vida, ela vai servir. Mas depende de como nós estamos olhando. Depende se nós realmente estamos olhando para a palavra. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Preste atenção, eu vou frisar alguns pontos para vocês me acompanharem. Apareceu novamente. Isso quer dizer o quê? Que ele já tinha aparecido, ok? À margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. De manhã, pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Mas ela estava tão cheia. Tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão, provavelmente deu graças, repartiu e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E eu vou parar aqui, depois nós vamos ler mais um pouquinho, mas eu quero deixar alguns pontos importantes nessa palavra. E aqui nós já estamos falando, depois de tudo que tinha acontecido, nós estamos falando disso aqui a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ele ressuscitou.
Ele já havia aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para eles todos juntos, já tinha aparecido para Tomé. E foi a terceira vez que ele encontrou com todos eles. Mas como vocês sabem, existe aqui uma particularidade nesse texto. Porque a Bíblia vai falar que quando Jesus encontrou Pedro, ele encontrou ele também pescando. Ele encontrou eles numa noite também, em que eles não haviam pescado nada. A Bíblia vai dizer que quando encontrou eles ali naquele lugar, Jesus disse também para jogar a rede. E Pedro, mas a gente é profissional, a gente ficou a noite inteira pescando e a gente não pescou nada mas como é você que está dizendo, mestre? André já o conhecia, já tinha falado dele para Pedro. Então Pedro falou, então como é você, mestre, que está falando? A gente vai jogar, sabe? Quando a gente fala de uma coisa que a gente sabe, que a gente tem propriedade, e a gente fala, eu vou fazer só para parar de falar. Então Pedro joga a rede. E então a Bíblia vai dizer que os peixes borbulharam. E aí teve que chamar todos os barcos, mais 3 barcos que estavam em volta, para puxar aquela rede. Mas nesse episódio, a Bíblia fala que a rede se rompeu. E logo aqui, nós já vemos uma semelhança em um ponto-chave. A Bíblia vai dizer que a rede se rompeu e tudo, mas então o Senhor Jesus chamou eles e disse: não sejam mais pescadores comuns, sejam pescadores de homens. Eu quero fazer vocês pescadores de almas, de homens. Me sigam. E a Bíblia diz o quê? Que eles largaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Eles seguiram Jesus. E foram com Jesus, e a gente tem a história de Jesus com os discípulos, como a gente conhece, até o dia da sua crucificação e morte, até o dia em que Pedro fala que vai por nada deixar de amá-lo, deixar de estar com ele. Ele diz que ele é o cara que mais amava Jesus e morreria com ele, mas Jesus o repreende e diz: ainda que o galo cante, antes que ele cante 3 vezes, você me negará. E ele se vai. E quando ele retorna no mesmo cenário. Uma coisa que o Senhor me disse pontual hoje. Eu não sei o cenário que você se encontra. Eu não sei a estação da sua vida que você se encontra. Mas se essa estação, ou se esse tempo, esse ciclo que você se encontra agora, for o mesmo ciclo de quando o Senhor te encontrou e que te fez perceber que Ele seria o único e grande amor da sua vida, Ele vai se revelar a você nesse instante. E sabe por quê? Porque Deus quer lembrar você. Não da onde Ele te tirou, não. Ele quer lembrar você da onde você começou. Porque aquele não foi o fim, foi o começo. E o Senhor, quando ressuscita, Ele percebe o que está acontecendo. Os discípulos desacreditaram. Os discípulos deixaram de crer. Mesmo que já tinham, presta atenção, Jesus estava aparecendo para eles pela 3ª vez. Ou seja, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles sabiam que tudo que eles tinham dito para Ele era verdade. Que Ele ia ressuscitar, que Ele voltaria, que Ele era realmente o Filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que mesmo depois de ter visto Ele, de ouvido Ele, de conversado com Ele, eles voltam a fazer o quê? A pescar. Eles não se reúnem e ficam ansiosamente esperando por Ele. Eles não se reúnem. Pedro, como líder deles, ele não reúne todos e fala: vamos orar, vamos esperar, porque Jesus ressuscitou e Ele vai nos preparar, Ele vai nos dar as próximas instruções. A gente tem que se manter firme, a gente tem que se permanecer. Não, Pedro reuniu a todos ali e disse: eu vou pescar. Pedro voltou a fazer o que ele sabia fazer. Mas ele se esqueceu daqueles 3 anos e meio. Ou eu penso talvez que
ele não se achava mais merecedor, como muitos períodos da nossa vida. Muitas das vezes, nós ao longo do processo de conhecer Jesus, nós cometemos pecados, nós cometemos deslizes, nós caímos, nós erramos, nós fazemos coisas que Deus nunca pediu para fazer. E chega um momento da nossa vida que realmente a gente fala, será que era para eu estar onde eu estou? Eu me lembro que quando as escamas do engano foram tiradas dos meus olhos, eu fiquei umas 2 semanas em crise pensando sobre isso. Eu pensei em chegar na minha família, falar, olha, eu não posso mais ser pastora. Eu fiquei enganada há tantos anos. Talvez eu não possa mais fazer isso, talvez eu não mereça mais fazer isso. Eu causei tanto danos a vocês que talvez eu não possa mais fazer isso. E hoje lendo esse texto eu me lembrei desse momento da minha vida em que eu fiquei, eu não sou mais capaz. Jesus não merece que eu esteja trabalhando por Ele, porque como eu fui imatura, como eu fui infantil. Olha todas as coisas de errado que eu fiz, porque eu estava enganada por mim mesmo. Eu pensava, eu não posso. E eu creio que é assim que Pedro também estava se sentindo, porque aconteceu exatamente como Jesus disse que iria acontecer. Ele negou Jesus. E dentro disso, quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós dizemos que amamos, que somos apaixonados, mas nós não obedecemos? Mas nós não fazemos aquilo que devemos fazer. Fazemos o que nós queremos fazer, do jeito que a gente quer fazer. Somos feridos pela igreja, pelos homens da igreja, pelas mulheres da igreja, e carregamos isso como um fardo pesado, carregamos isso como a nossa cruz, carregamos isso como uma desculpa para não exercer e fazer aquilo que o Senhor já mandou a gente fazer. Não, agora eu não acredito, eu me torno um incrédulo, eu me torno um ateu gospel. Quantos ateus gospel estão congregando? Eles estão ali porque eles sabem a verdade. Eles sabem qual é o caminho. Mas eles estão ali, mas eles não acreditam em nada. E sempre que eles podem, eles vão tentando manipular as pessoas e convencer as pessoas que... Calma, não é bem por aí. Ninguém presta, calma, não faz tudo isso, não se entrega tanto, não se envolve em tanto. Meu Deus, realmente nós estamos naqueles tempos onde o amor de muitos se esfriaria, mas nós não. Mas o nosso amor por Jesus não vai se esfriar. O nosso amor por Ele, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha passado por tantas situações, em nome de Jesus, todos esses traumas, todos esses bloqueios, tudo que te prende, tudo que te faz andar literalmente para trás, tudo que te colocou de volta à pesca, e quando eu digo isso, tudo aquilo que te colocou de volta no lugar aonde você começou, mas esse lugar de começo é só lugar de partida, não é um lugar para você ficar paralisado, não é um lugar para você morar, não é um lugar que você tem que ficar saudoso, apenas pensando, como foi bom encontrar Jesus aqui. Você lembra quando Ele veio e mandou do lado direito e encheu de peixe a rede? Você lembra? A rede se rompeu, mas Jesus estava aqui, mas Jesus estava conosco. Não, o começo é só o lugar de partida. Entenda isso nessa noite, meu irmão e minha irmã. Esse não é o seu lugar. Jesus foi encontrar eles de novo para exatamente mostrar isso para eles. Por que Jesus foi encontrar eles? Porque Ele falou, é o lugar onde tudo começou, mas não é o lugar onde vai terminar. Eu não quero vocês pescando peixe, eu quero vocês pescando homens. E a palavra vai continuar falando, e ela é tão clara.
Jesus encontrou eles ali e eles foram pescar, não pescaram nada. Imagino que eles estavam exaustos como da primeira vez. E acredito também, eu acredito, que eles lembraram. Lembra naquela noite? Que nós estávamos lá e não pescou nada e Jesus de manhã estava lá na praia. Mas agora vai ser diferente, né? Ele não está mais aqui com a gente. Eles não acreditavam mais. Tanto que a Bíblia vai dizer, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer o quê? Que exatamente ao amanhecer Jesus estava na praia. Ele estava lá no mesmo lugar. Só que a Bíblia vai dizer que eles não conheceram Jesus. E é assim que nós agimos muitas vezes nas nossas vidas. Nós estamos olhando tanto para aquilo que nós achamos o nosso maior problema. A gente volta a fazer coisas que nunca deveríamos voltar a fazer. A gente está concentrado em coisas que nunca deveríamos estar concentrados. Que quando Jesus aparece, nós não reconhecemos Ele. Nós não conseguimos ver que é Jesus. Jesus só não apareceu na praia, Ele disse: e aí, filhos? Vocês têm o que comer? Vocês têm comida? Nessa hora eu fico pensando e eles falam: não, e não dá nem ligância. Não. E realmente, eles não tinham comida. Lembra do inverno que eu estava dizendo para vocês? Eles não estavam se alimentando mais. Quando Jesus morreu, eles deixaram de crer que Ele ia ressuscitar. Eles pararam de se alimentar. Eles pararam de acreditar. E muitas das vezes, quando nós estamos mediante a problemas grandes, a grandes montanhas, a grandes tempestades, nós deixamos de crer. Nós paralisamos, nos acovardamos e voltamos a fazer aquilo que nós nunca deveríamos voltar a fazer. Aí Jesus aparece, pergunta de comida, porque Ele não falou: eu estou com fome, eu quero comida. Ele falou: vocês têm comida? Jesus estava provocando aqueles homens que passaram a noite inteira pescando e não tinham pegado nenhum peixe. Jesus estava falando para eles: ei, vocês têm comida? Não, né? E sabe por quê? Porque vocês estão pescando sem mim. Sabe que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que enquanto você estiver tentando fazer as suas coisas, sem que Ele esteja no seu barco, sem que Ele esteja te alimentando, sem que Ele esteja te impulsionando, você vai passar fome. Eu não estou falando de fome física, natural, porque a gente trabalha, a gente vive do suor do nosso trabalho. Eu estou falando de espiritual mesmo. Jesus está dizendo para mim e para você: enquanto você não reconhecer que eu sou o Senhor da tua vida, você vai continuar sem comida. Para você, para sua família e para os que estão em volta de você. Você vai continuar sendo um mendigo espiritual. Você vai continuar dando mau testemunho. Porque quando as pessoas chegam: e aí, tem comida? O que você responde? Não. Igual os discípulos responderam? Então, Jesus olha, ninguém falou nada para ele, fala: joga a rede à direita. Nem assim eles reconheceram Jesus. Eles jogaram a rede e quando encheu de peixe, eles começaram a puxar. E assim, uma curiosidade que não é coincidência, porque não existe coincidência no reino dos céus e nem na palavra. Na primeira vez que houve essa pesca, a Bíblia vai dizer que Jesus falou para eles: vai mais profundo. Vai mais profundo e joga a rede do lado direito. E foi assim que eles fizeram e pegaram os muitos peixes. Tanto que a rede estourou, não aguentou. Mas dessa vez a Bíblia vai dizer que ele estava só a 90 metros da praia. Estava muito pertinho. Eles não estavam em lugar profundo. A Bíblia vai dizer que mandou jogar a rede e eles jogaram.
E foi peixe para tudo quanto é lado. E não foi qualquer peixe, não. Foi peixes grandes. 153 para ser exato. Porque, graças a Deus, alguém contou. Tem uma simbologia? Tem uma coisa? Não sei. Deus não revelou isso para mim hoje. Mas quem sabe revela para você. E você vem aqui compartilhar com a gente um dia. Mas a Bíblia vai dizer que aquilo foi. E aqueles peixes grandes, eles não aguentavam. E todo mundo veio ajudar de novo. Mas dessa vez ele estava no raso. E eu fiquei encucada com isso. Eu falei, Senhor, por que da primeira vez o Senhor mandou eles ir mais profundo? E da segunda vez ele estava no raso? O Senhor não mandou eles ir mais profundo. Provavelmente da primeira vez eles estavam no mesmo lugar onde eles estavam. Mas o Senhor mandou ele ir mais profundo. E o Senhor me disse, porque na primeira vez é necessário mergulhar para me conhecer. Na segunda vez, é só você caminhar até mim. Então o Senhor tem essas particularidades conosco. E nós às vezes estamos mergulhados no lugar errado. Muitas das vezes nós estamos mergulhados nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas agitações, na nossa falta de disciplina, na nossa procrastinação, enquanto o Senhor está a alguns passos de nós. Dá para ir andando, estava pertinho. E a Bíblia vai dizer e continuar dizendo que eles lançaram a rede, então começaram a trazer. Mas a rede, apesar de muito pesada, ela não se rompeu. Por que da primeira vez rompeu? Porque Jesus estava sinalizando ali. Não que Judas o trairia, mas que todos os deixariam. Da primeira vez Jesus estava dizendo, existe algo para ser feito, mas vai haver um rompimento dentro do coração de vocês. Deus estava sinalizando, não foi a rede dos peixes que foram pescados que rompeu, não. Eu estou sinalizando que quando eu morrer, eu já sei que o seu coração também vai romper e vai me deixar. Vai deixar escapar tudo aquilo que eu coloquei em você. Vai deixar escapar tudo o que eu depositei em você. E Jesus naquele dia, pela segunda vez fazendo o mesmo milagre, estava dizendo para eles, está vendo? Dessa vez os peixes vão ser maiores. Dessa vez o alimento que eu vou dar para vocês vai ser mais fortalecido. Dessa vez vocês vão me ver subindo, mas vocês não vão romper. O coração de vocês vão ser meu. Os corações de vocês vão estar voltados para mim. Vocês vão continuar fazendo aquilo que eu coloquei vocês para fazer. Vocês não vão mais através de peixes, através de barcos. Não, vocês vão atrás daqueles que eu vou mandar vocês ir atrás. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você hoje. Hoje Ele está aqui dizendo, é a segunda vez. Eu estou encontrando aqui com você no mesmo lugar, mas para te tirar dessa paralisia, para te dar uma rede que vai proteger o teu coração, uma rede que não se rompe, uma rede que não deixa escapar a minha palavra, uma rede que não deixa escapar o meu poder. Uma rede que vai ser forte o suficiente, com poder suficiente para você levantar multidões, para você levantar a sua casa, para você levantar a sua família. Oh! Meu Deus, o Senhor está fazendo coisas inimagináveis nesse lugar aqui nessa noite. E Ele só está começando. E Ele está começando. Eu achei tão lindo quando Ele me disse isso hoje à tarde. Eu quero começar do começo. Que Deus é esse? Que depois de tudo que a gente fez, de tudo que a gente faz, de tudo como a gente faz, Ele vem e fala, eu quero começar do começo. Eu quero começar do ponto de partida. Quando você falou, eu vou te seguir, mas dessa vez eu quero te fortalecer. Eu quero te mostrar e te provar que você não depende de você.
Porque quando eles chegam ali, depois daquela pesca maravilhosa, eles se deparam com Jesus. Antes disso, eu pulando uma parte, João acende ali. Pedro, é o Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro veste a sua capa. Se ele vestiu a capa é porque ele tinha tirado a capa. E a capa naquela época tinha um significado. A capa delimitava autoridade, identidade. E a Bíblia vai dizer que Pedro tinha tirado a sua capa. Mas sabe o que eu achei interessante? Ele tirou a capa, mas ele não largou em casa, ele não jogou no mar. Ele estava carregando a capa junto com ele. Porque a hora que João fala, é Jesus, é o Senhor, ele coloca a capa, se lança no mar e vai até o encontro de Jesus. Muitas das vezes, você largou a sua capa. E ela está ali guardadinha, está ali escondidinha. Deus já te levantou, Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito. Ele já desenhou para você o que você precisa fazer. Mas você colocou lá no guarda-roupa e falou, não, essa capa não é mais para mim. Não, eu não vou conseguir mais usar essa capa depois de tudo que eu fiz. O Senhor está falando para você hoje. Vai lá e busca a capa e coloca. Vai lá e veste a capa porque eu quero te autorizar. Vai lá e veste a capa, porque na capa que eu te dei, que eu te forneci, tem o poder necessário para você exercer o que você precisa exercer nessa terra. Ah, Deus, mas eu não sei. Tá, mas veste a capa, porque a capa vai te autorizar e vai revelar para você, pouco a pouco, o que você tem que fazer. Pedro colocou a capa e foi lá se encontrar com Jesus. E diz que quando eles chegam ali à margem, Jesus está ali. Aquele que pediu, que perguntou, vocês têm comida? Eles chegam lá e Jesus está com o quê? Com peixe na brasa. Com pão. Ainda fala, traz um dos peixes daquele que vocês pescou, para nós comer. Eu fico imaginando eles olhando assim para Jesus. A Bíblia vai falar isso, porque era isso que eles estavam pensando. Eles não tinham coragem de perguntar, quem tu és? E por quê? Porque eles sabiam que era o Senhor. E toda vez que a Bíblia fala isso, que fala do caminho de Emaús, eu entendo também que provavelmente o corpo de Jesus tinha sido glorificado a tal forma que ele tinha ficado irreconhecível. Ele já não tinha mais a aparência que ele tinha antes da ressurreição. Mas ele ainda era Deus, ele ainda era Jesus. As atitudes dele denominavam quem ele era. E a Bíblia vai dizer que ele chamou eles para comer. E aquilo sinaliza o quê? Jesus dizendo para mim e para você nessa noite: para de procurar comida, para de querer fabricar comida. Só eu que tenho o pão, só eu que sou o pão. Jesus estava dizendo para eles assim, ó, com aquele peixe, com aquele pão: eu sou o pão, eu sou a carne. Ele estava dizendo o que ele disse na última ceia: comam desse pão, porque é o meu corpo, é a minha carne. Bebam da minha água, porque eu sou a água viva. Ele estava dizendo para eles: come do pão, come da carne, come de mim, porque só assim vocês terão comida. Comam do pão, comam da carne. Eu vou ter sempre algo preparado para você. Sempre, sempre. Não, você não precisa correr atrás. Você não precisa ir atrás. Vem só até mim. Olha para mim. Me reconhece como seu Senhor e você vai ter provisão. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Estava lembrando eles da última ceia. Bebam de mim, comam de mim. Lembra disso. Lembrem de mim sempre. E a Bíblia vai continuar dizendo. Aonde nós chegamos aqui no ponto-chave, no ponto alto da palavra, mas você tinha que entender essas coisas. Para você
conseguia entrar dentro do coração de Pedro. E a partir do versículo 15, a Bíblia vai dizer que, presta bem atenção, depois de comerem, só depois de comerem, depois que eles comeram o peixe, o pão, a Bíblia vai dizer que o Senhor pegou o pão e foi repartindo e dando para eles. Imagino que ele multiplicou aquele peixe, aqueles poucos pães, porque a Bíblia fala que tinha um peixe na brasa e poucos pães. Então isso remete o que a gente a lembrar do que? Da multiplicação. E ele erga aquele pão, reparte, dá graça e começa a distribuir entre os discípulos, começa a alimentá-los. E a Bíblia vai falar que depois de comerem, Jesus perguntou, aí foi para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: então apacente os meus cordeirinhos. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí a Bíblia vai falar que Pedro ficou magoado. Acredito que ele estava ali, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez ele já... Acredito que o diabo, como acusador de nossas almas, que ele é muito bom disso, faz isso o tempo todo, ele chegou em Pedro e falou: viu? Ele não acredita mais que você o ama depois de tudo que você fez. Depois de você ter negado ele. Depois de você não ter reconhecido ele agora há pouco. Como ele faz todo dia comigo, com você. Ó, viu? Agora você não tem mais o direito de ser filho. Você falou que não ia pecar e pecou de novo. Você falou que não ia fazer mais isso e fez de novo. Ó, essa semana você falou que ia jejuar, não jejuou nenhuma vez. Ó, essa semana você prometeu que ia começar a orar todos os dias e você não orou nenhum dia. Eu acredito que naquele momento o diabo não fez diferente do que faz com nós. E começou ali a acusar, e a Bíblia vai falar que ele ficou magoado. Porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas, e sabe que eu te amo. Ele já não respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele já respondeu: olha, Senhor, agora nem eu sei, mas tu sabes de todas as coisas. Então o Senhor deve saber se eu te amo ou não. E muitas das vezes nós ficamos magoados com o que o Senhor nos pede, com o que o Senhor nos pergunta, com o que o Senhor vem e nos capacita. Nós começamos a recusar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E todas as vezes que o Senhor nos dá algo para cuidar, entenda bem, igreja. Ah, mas eu não faço nada, eu não tenho ministério, eu não tenho nada. Tá, mas como você está cuidando da tua casa? Como você está cuidando das suas finanças? Como você está cuidando dos seus filhos? Como você está cuidando do seu marido? Como que você está cuidando da sua esposa? Como que você está cuidando do seu pai, da sua mãe? Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que para você pode parecer pequeno, mas são as primeiras pessoas que Deus colocou ao redor e em volta de você para que você cuidasse muito bem. O que você está fazendo com essas pessoas? Esse é o teu rebanho. Esses são os seus cordeirinhos. Esses são as suas ovelhas. Todos nós, a Bíblia vai dizer, Pedro mesmo disse, somos sacerdotes. Todos nós temos responsabilidade. Não é a escola que tem que educar teus filhos, não é pastor em igreja que tem que educar e pôr o teu filho, tua filha na linha, ou tua mãe ou teu pai. Cada pessoa é líder e é pastor de si mesmo.
tem que ser primeiro pastor e líder de si mesmo para pastorear aqueles que estão ao seu redor. Quando o Senhor está falando para Pedro, você me ama, tem muitas linhas teológicas, eu já ouvi isso também. Fala que esse me ama, que Deus falou 3 vezes, as 3 vezes ele falou diferente. Tem as linhas que falam que não, que o grego, que ele estava falando em aramaico com Pedro. Então não tem 3 amas diferentes, os 3 eram igual. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu não me importo com o que passou, você está preso nisso, para com isso. O que eu me importo é o que você vai fazer daqui para frente. O que eu quero que você faça é o que eu já disse para você antes: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide daquilo que é meu, seja meu imitador aqui nessa terra. Eu já dei autoridade para você, eu já dei poder para você. Vai, abre as igrejas, faça o que tem que ser feito. E é o mesmo versículo que remete ao quê? Porque quando Jesus está falando, você me ama, apacenta, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, é o mesmo versículo que a gente vê lá na frente. Que versículo? Quando Jesus fala que se você não ama o seu irmão, você é um mentiroso quando fala que ama a Deus. Porque fala exatamente isso: se você não ama a Deus, que você não pode ver, você não vai amar o seu irmão que se você não está vendo. Então é mentira. Tudo tem a ver e tudo vai linkar com o quê? Com amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia é muito simples. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não deixa a gente enganado. A Bíblia não deixa a gente confundido. Quando Jesus está nesse encontro ali com Pedro, ele está dando um chacoalhão em Pedro, mas de uma forma muito amorosa. Ele está dizendo: Pedro, você viu? Eu estou aqui de novo. E é lindo porque a hora que ele termina de falar com Pedro, sabe o que ele fala para Pedro? Ele não fala: ó, eu vi você me negando, eu não falei para você. Não é igual a gente, né? Que a gente não vê a oportunidade, né? Eu falei, eu avisei. Né? Alguém vai lá, você aconselha, você fala o que vai acontecer, aí a pessoa volta, e você não vê a hora dela voltar para você falar: entendi. Às vezes você não fala, né? Mas assim como você pode ser um pouquinho expressivo, aí você só faz uma cara que a pessoa fala: tá bom, não preciso falar nada. É bom. Mas não, Jesus não fez. Sabe o que Jesus disse? Fez igualzinho na primeira vez. Falou com ele, perguntou se ele o amava e o que implicava amá-lo. Lembrou a ele: ó, você me ama à medida que você exerce o seu ministério. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, eu não quero você pescando, Pedro. Eu quero ver você apacentando as minhas ovelhas. Eu quero ver você cuidando dos meus cordeirinhos. Eu quero ver você na ativa. Eu quero ver você abrindo igreja. Jesus estava falando isso para Pedro. E no final das contas ele vira para Pedro e fala o quê? Ele fala sobre a verdade da imaturidade, depois ele fala da velhice, mas ele fala para Pedro assim: depois de tudo isso, siga-me. A mesma coisa que ele falou da primeira vez. Por quê? Porque quando o Senhor disse: siga-me, eu quero fazer vocês pescadores de homens e de almas, ele disse: sigam-me. O que eles fizeram mesmo da primeira vez? A Bíblia vai dizer que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Então Jesus usou o mesmo modo operante, fez o mesmo milagre, fez novamente tudo, acrescentou algumas coisas, fortaleceu a aliança com eles, mas ele disse no final: siga-me. Pedro, eu não vou estar mais aqui, mas continua me seguindo. Pedro, você não vai me ver fisicamente, mas continua me seguindo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: por mais que talvez você esteja longe, por mais que você esteja no mesmo lugar, por mais que você tenha voltado,
para o lugar do começo e achado que ali era um lugar seguro. O Senhor está te falando, não, ali é só o lugar de começo. Eu não quero você plantado ali. Eu não quero você parado ali. Eu quero que você me siga. Porque quando ele fala siga-me, a gente imagina alguém em movimento e a gente atrás seguindo. Ele está falando siga-me e venham viver comigo as boas novas. Sigam-me e venham fazer milagres, porque eu disse que vocês fariam obras maiores do que eu. Sigam-me e venham ter compaixão através de quem eu sou. Sigam-me e tenham as marcas que tem em mim e você. Sigam-me, sigam-me, sigam-me. E hoje a palavra do Senhor é: você me ama a ponto de me seguir mesmo? Jesus está falando para você hoje, o Senhor está falando para você hoje. Você me ama? Tu me amas? E Ele está dizendo, então siga-me. Sai desse lugar. Ele é confortável, ele é bom, você sabe o que fazer nesse lugar, mas esse lugar é só um lugar, ponto de partida. É um ponto de começo. O Senhor quer que você avance, o Senhor quer que você o siga. Essa palavra siga-me, ela remete ao quê? A movimento, a levantar-se. A Bíblia vai dizer que eles deixaram tudo e seguiram. Pedro tinha esposa. Pedro tinha uma casa. Mas a Bíblia vai dizer que eles largaram tudo. Eu imagino e na série The Chosen, eles retratam isso com muito cuidado, a respeito da mulher de Pedro. Meu Deus, quantas coisas ela sofreu. Quantas noites ela dormiu sozinha. Quantos dias ela ficava ali, se achando viúva de marido vivo. Ela sabia que ele estava cumprindo o chamado dele. Ela sabia que ela estava com o mestre. Creio que ela acreditava também que ele era o Messias, mas ela estava sozinha. Pedro também sentia falta da sua esposa, da sua casa. E Jesus voltou e o chamou para lembrar: você precisa me seguir. É só seguindo Jesus, é só avançando para o alvo que nós vamos contemplar milagres. É só realmente partindo e seguindo Jesus é que nós vamos nos alimentar o suficiente. É só seguindo Jesus que no período de inverno das nossas almas, que no período de inverno das nossas vidas, nós seremos alimentados com os nutrientes necessários para quando nós mudarmos de estação, nós florescemos e frutificarmos adequadamente para poder suprir a nós e aos outros que estão conosco. No inverno é tudo feio. Você passa as árvores tudo seca, as gramas. Eu trabalho no condomínio. Gente, você passa as gramas tudo seca, dá uma dó. Mas é inverno. A terra está descansando para começar a produzir de novo. Ei, o inverno passa. A tempestade passa. O dia mau acaba. Ei, a notícia boa é que o melhor não está por vir, é que o melhor já veio. O nome dele é Jesus. E para você desfrutar disso, você tem que segui-lo. Você tem que seguir, é olhar para Jesus e segui-lo. É olhar para ele e saber que o milagre está acontecendo. É olhar para ele e saber que mesmo ao escuro, e mesmo nublado, e mesmo frio, ele está fazendo que esse ciclo vai mudar, que a estação vai mudar, que o seu milagre vai chegar. Mas siga Jesus, siga Jesus. Reconheça que ele está perto. Reconheça que ele está próximo. Levante-se desse lugar da onde você está, de autocomiseração, de vitimização, de paralisação. E a palavra hoje é: siga Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus, igreja? Apacenta
as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Perdoa o seu inimigo. Você ama Jesus? Reparte o que você tem. Você ama Jesus? Se aparta do mal. Você ama Jesus? Se relaciona com Ele. Tem intimidade com Ele. Você ama Jesus? Então siga Ele. Queria que você ficasse de pé. Essa palavra é para rasgar o coração mesmo. Essa palavra é para que a gente possa pensar num todo, sabe? Como eu estou me comportada, eu digo que amo Jesus, mas eu estou tendo atitudes coerentes com isso. Eu gostaria que você orasse nesse momento. Depois dessa palavra entregue, dessa palavra tão poderosa. Em mim e no meu coração ela caiu como uma bomba. Ela destruiu a minha alma hoje pela tarde. E eu gostaria realmente que ela caísse da mesma forma em você. E que implodisse tudo aquilo que te leva a parar de seguir Jesus. Tudo aquilo que faz você retroceder e achar que o lugar do começo é um lugar seguro. Sim, apesar de ser um lugar seguro, não é um lugar que Deus preparou para você. Você ama Ele? Então siga Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então siga o caminho, siga a verdade, siga a vida. Siga a provisão, siga o amor, siga a dedicação, siga o perdão, siga a compaixão, siga a salvação. Siga Jesus. Pare de seguir as suas vontades, pare de seguir as suas verdades, pare de seguir o engano da tua alma. O Senhor quer te levar para um nível de excelência. O Senhor quer fortalecer a malha, a rede do teu coração. Por onde passam os filtros da tua emoção, o Senhor quer fortalecer isso. Para que ela não se rasgue mais com futilidade. Para que ela não se rasgue mais com distrações. Pai amado e querido, eis aqui a tua igreja, Pai. A tua palavra foi entregue como o Senhor pediu, como o Senhor manifestou. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o seu chamado para os seus filhos, Pai, vão fazê-los reconhecê-lo. Vão fazê-los se levantar. Vão fazê-los, Senhor, segui-lo, Pai. Em nome de Jesus, levanta homens e mulheres que vão olhar para o alvo, que vão olhar para Cristo, custe o que custar, Pai. Mesmo em dias escuros, mesmo em estações terríveis, Pai, de inverno, eles olharão para ti e vão te seguir, sabendo que de ti vem o alimento, sabendo que de ti vem os nutrientes necessários para começar a produzir novamente, Pai. Restaura, Pai, sonhos. Restaura, Senhor, corações. Se for necessário, dá corações novos, Senhor. Coloca corações novos, corações de carne, Pai. Corações, Senhor, que são capazes de sentir o teu coração. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Renova, Senhor, em nós a vida. Que a nossa vida seja a vida de Cristo. Que nós possamos morrer definitivamente para nós, para as nossas vontades.
para tudo aquilo, Senhor, que nos leva a pensar que nós não somos quem o Senhor nos levantou para ser, Pai. Restaura, Senhor, que seus filhos e filhas, Pai, coloquem as capas de autoridade a qual o Senhor os deu, e que eles possam exercer, Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade e poder que o Senhor já nos deu, porque sendo seus discípulos, sendo verdadeiramente os seus discípulos, aqueles que ficam firmes na sua palavra e conhecem a verdade os liberta. Esses discípulos que te seguem, Pai, nós teremos autoridades para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, Pai. Eu declaro, eu profetizo uma geração de discípulos de Jesus, Pai. Uma geração de discípulos que te seguem, que não retrocedem, que não se conformam, que não olham para trás. E que são, Senhor, levados pelo Teu nome, que têm autoridade no Teu nome e que fazem milagres ainda hoje nessa terra. Derrama, Pai, derrama sobre essa geração, Pai, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que levam em si as marcas, Pai, as marcas de Ti, Pai, que são reconhecidos pelas suas atitudes, mesmo sem abrir a boca, Pai. Levanta, levanta, Senhor, uma direção, uma geração de discípulos. O Senhor está derramando algo diferente. Nós muitas vezes pedimos fogo, pedimos avivamento, e o Senhor está falando: eu vou derramar aqui uma unção de discípulos de Jesus, que largam tudo para segui-lo, que largam tudo para fazer a vontade dele, que largam tudo para obedecer. Ora labacanta labachora, era badecanta labassúria. Oh, era, ei, oh, Senhor, tira todo o medo, toda a dúvida, todo o espírito de incredulidade agora, Pai, do meio do Teu povo. E nos prepara, Senhor, para tudo que vai vir. E nos prepara, Senhor, nós eis aqui, Senhor. Que nem ouviu o testemunho hoje, Senhor. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Se você está aqui também para responder a voz do Senhor, bata no teu peito e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser discípulo Teu, Pai. Eu quero Te seguir, Senhor. Eu quero caminhar sobre as águas, Pai. Eu quero sim ser como Pedro, Pai, que duvidou, que afundou sim, mas da segunda vez ele não teve dúvidas e se lançou no mar para Te encontrar, Pai. Tira todo o medo, toda a dúvida, toda a incredulidade, Pai, e nos leva para perto de Ti, para que sejamos discípulos, verdadeiramente discípulos de Jesus, e assim possamos agradar o Pai, e assim possamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito e o nosso chamado, aonde tivermos que operar. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por essa palavra. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez e derramou sobre as nossas vidas nessa noite. E peço, Senhor, que nos ajude a permanecer firmes como Seus discípulos e a fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pode acender a luz. E aí, a palavra pegou você?